O milagre que mudou a vida de Rodrigo, quando a fé venceu o desespero. Rodrigo sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida não estava fácil. Há 2 anos, sua esposa, Ana, havia sido diagnosticada com uma doença autoimune rara que a deixava cada vez mais frágil. Os remédios eram caros, as consultas se acumulavam, e as dívidas não paravam de crescer. Para piorar, o carro, sua única fonte de renda, começou a apresentar problemas mecânicos constantes. Era como se uma nuvem escura pairasse sobre eles, sufocando qualquer esperança. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo, Rodrigo sentou-se na calçada em frente à sua casa, com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas. Deus, se tu existes, me mostra um caminho, sussurrou, esgotado. Foi então que ouviu uma voz conhecida, a de sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus com tanto entusiasmo. Meu filho, você já tentou buscar ajuda lá? Eu já vi coisas que só Deus explica, disse ela, colocando a mão em seu ombro. Rodrigo nunca tinha sido de frequentar igrejas. Criado em um lar católico, mas sem muita prática religiosa, ele achava que Deus era algo distante, reservado para os escolhidos. Mas naquela noite, o desespero falava mais alto. Talvez não tenha mais nada a perder, pensou. No domingo seguinte, com o coração apertado, Rodrigo entrou pela primeira vez em um templo da Universal. O impacto foi imediato. O louvor era vibrante, as pessoas oravam com fervor, e o pastor, com uma autoridade espiritual que ele nunca tinha visto, falava sobre fé como uma força capaz de mover montanhas. Deus não abandonou você. Ele está esperando você dar o primeiro passo, gritava o pastor, enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. Rodrigo sentou-se no fundo, observando tudo com desconfiança, mas algo dentro dele começou a se mexer. Quando o pastor anunciou a corrente de libertação, um momento em que todos se uniam em oração por milagres, ele sentiu um chamado. Quem aqui precisa de um milagre urgente? Venha ao altar, convidou o pastor. Rodrigo hesitou, mas uma força o levou até a frente. Ao se ajoelhar, sentiu mãos se apoiarem em suas costas, vozes orando por ele em línguas que não entendia, mas que pareciam tocar sua alma. Senhor, eu não sei orar direito, mas preciso de ajuda, balbuciou. O pastor ungiu com óleo e declarou, em nome de Jesus, essa doença sai da sua casa. As dívidas são quebradas. A bênção de Deus vai te alcançar. Rodrigo saiu dali com os olhos vermelhos, mas com uma paz que não sentia há anos. Os dias seguintes não foram fáceis. Ana continuou doente, as contas continuaram chegando, e o carro quebrou de vez. Mas algo havia mudado em Rodrigo, ele começou a frequentar os cultos, a participar das campanhas de fé, a dar o dízimo mesmo quando parecia não ter nada. Deus prova a fé antes de dar a vitória, ouvia dos obreiros. Ele se agarrou àquelas palavras. Uma noite, durante a Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de quebra de maldições, Rodrigo foi desafiado a fazer um sacrifício de fé. Se você quer ver o milagre, tem que provar que acredita, disse o bispo. Com as últimas economias, Rodrigo deu uma oferta além do que podia. Deus, se tu estás ouvindo, eu confio em ti, disse, com as mãos trêmulas. 3 dias depois, o impossível aconteceu. Ana acordou sem dor pela primeira vez em meses. Os exames, que antes mostravam inflamação alta, voltaram com resultados normais. Os médicos não tinham explicação. Isso não faz sentido, disse um deles. Rodrigo soube na hora, era um milagre. Mas Deus não parou por aí. Na mesma semana, um cliente que ele havia levado meses antes o procurou. Lembra de mim? Eu trabalho em uma concessionária e temos um carro 0 km para doação. Você foi o único motorista que me tratou com respeito. Quero que fique com ele. Rodrigo não acreditava no que ouvia. O carro era novo, com todos os documentos em dia. Isso é coisa de Deus, chorou. No culto seguinte, Rodrigo subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a fé o tinha levado do desespero à vitória. Eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas ele só estava esperando eu dar um passo. A Universal me ensinou que fé sem obra é morta. Eu dei o pouco que tinha, e Deus me deu tudo, declarou, enquanto a igreja inteira aplaudia e glorificava a Deus.
Hoje, Rodrigo é um homem transformado. Ele e Ana servem na igreja como obreiros, ajudando outros que chegam quebrados como ele já chegou. Aprendeu que a prosperidade não é só dinheiro, mas saúde, paz e uma família unida. Muitas pessoas pensam que a Universal é só para quem tem fé forte, mas não é. É para quem precisa de um milagre, para quem está no fundo do poço. Deus não olha para o que você tem, mas para o que você está disposto a entregar a Ele, diz ele, sempre que alguém pergunta como sua vida mudou. E a lição que Rodrigo mais gosta de compartilhar? A fé não tira você do problema, mas te faz ver o problema com os olhos de Deus. E quando Deus olha para você, nada é impossível. A vida de Rodrigo e Ana virou um testemunho vivo dentro da Universal. Todo domingo, eles chegavam cedo para receber as pessoas na porta, com um sorriso no rosto e uma palavra de esperança. Muitas vezes, era só um aperto de mão, Deus vai te abençoar, mas aquelas palavras simples carregavam o peso de quem já tinha sido resgatado do desespero. Um dia, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja arrasada. Os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, com a notificação de despejo. Ela tinha 3 filhos, o marido havia abandonado a família, e o aluguel estava atrasado há meses. Não tenho para onde ir, ela sussurrou para Rodrigo, enquanto as lágrimas escorriam. Ele a abraçou forte e disse: "Você está no lugar certo. Deus não abandona ninguém." Rodrigo levou Marisa até a frente do altar e pediu para o pastor orar por ela. Enquanto as mãos eram impostas sobre sua cabeça, ela sentiu algo que não sentia há anos, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. O pastor falou com autoridade: "Em nome de Jesus, as portas se abrirão. O que foi perdido será restaurado." Marisa saiu dali com o coração leve, mesmo sem saber como, mas com a certeza de que algo ia mudar. 3 dias depois, o telefone tocou. Era a imobiliária. "Dona Marisa, houve um erro no processo. O despejo foi cancelado, e o senhorio está dando um desconto no aluguel dos próximos meses." Ela caiu de joelhos no chão da cozinha, chorando. Não era só aluguel, no mesmo dia, uma amiga ligou oferecendo um trabalho de meio período, algo que ela podia fazer de casa enquanto cuidava das crianças. Quando Marisa voltou à igreja no domingo seguinte, não conseguiu segurar as lágrimas ao contar o que tinha acontecido. "Eu vim aqui sem esperança, e Deus me deu mais do que eu pedi", ela disse, segurando o papel do despejo rasgado. Rodrigo sorriu, lembrando de quando ele mesmo esteve naquele lugar. Isso é Deus, Marisa. Ele faz o impossível quando a gente confia. Mas os milagres não pararam por aí. Alguns meses depois, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro forte de álcool. Ele tinha tentado se matar 3 vezes. A mãe, desesperada, o trouxe até ali como último recurso. "Não adianta, pastor. Meu filho está perdido", ela chorava. Lucas, com os braços cruzados, nem olhava para ninguém. O pastor não desistiu. Chamou Rodrigo e Ana para conversar com ele. "Lucas, eu já estive onde você está", Rodrigo disse, olhando nos olhos do rapaz. "Já pensei que não tinha saída. Mas Deus me tirou do buraco. E Ele pode fazer o mesmo por você." Lucas riu com amargura. "Deus não quer saber de mim." Ana, então, segurou sua mão e falou baixo: "Deus te ama tanto que mandou a gente aqui hoje só por você." Algo naqueles olhos sinceros fez Lucas baixar a guarda. Ele começou a frequentar as reuniões, mesmo relutante. Até que, numa noite de oração, ele quebrou. Caiu de joelhos e chorou como nunca. "Eu não aguento mais, Deus. Me ajuda", gritou. A igreja inteira orou por ele. Naquela noite, Lucas sentiu algo sair de dentro dele, uma opressão, uma dor que o acompanhava há anos. Quando ele se levantou, era outro homem. Os olhos brilhavam, o corpo não tremia mais. "Eu sinto paz", ele disse, confuso, como se não acreditasse. A mãe, ao lado, chorava de alegria. "Meu filho voltou." Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos da igreja. Ele ajuda no grupo de apoio a dependentes químicos e sempre repete: "Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a de qualquer um. Basta dar o primeiro passo." Rodrigo olha para tudo isso e agradece. Cada vida transformada é como um espelho do que Deus fez por ele.
A gente acha que os milagres são coisas grandiosas, mas às vezes é só uma porta que não se fecha, um abraço no momento certo, uma palavra que acende a esperança de novo, ele reflete. E assim, a Universal continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Não por causa de paredes ou pessoas, mas porque ali, no meio da dor e da luta, Deus escolhe se revelar. Como Rodrigo sempre diz, a igreja não é um prédio. É um lugar onde corações quebrados encontram um Deus que ainda acredita neles. Na mesma semana em que Rodrigo compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando mais do que só o cansaço. Ela trazia consigo um peso invisível, a sentença médica que não deixava espaço para esperança. Câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente como uma condenação. Os filhos pequenos, o marido desesperado, as contas que não paravam de chegar, tudo parecia desabar de uma vez. Marisa não era de chorar fácil, mas naquela noite, sentada no último banco, as lágrimas escorriam sem controle. Ela nem sabia por que tinha vindo. Talvez fosse o desespero, talvez fosse aquele cartaz na rua, Deus ainda opera milagres. Ou quem sabe fosse a voz da vizinha, que insistia, minha filha, vai lá. Não custa nada tentar. Enquanto o pastor falava sobre fé, ela sentia o coração apertado. Como acreditar quando a medicina já desistiu, pensava. Mas então, algo aconteceu. Não foi um trovão, não foi uma luz cegante, foi uma mão no seu ombro. Uma irmã da igreja, que nem conhecia, se aproximou e sussurrou, Deus não terminou de escrever sua história ainda. Aquela frase simples foi como uma faísca. No final do culto, o pastor chamou os que precisavam de oração. Marisa hesitou, mas seus pés a levaram até o altar. Quando as mãos foram impostas sobre ela, ela sentiu algo que não conseguia explicar, uma paz que não fazia sentido diante do caos. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um sinal, ela pediu em silêncio. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores continuavam, as noites de insônia também. Mas Marisa voltou. E voltou de novo. Cada vez que entrava na igreja, sentia como se algo dentro dela fosse se recompondo, pedacinho por pedacinho. Até que, 3 meses depois, um exame de rotina deixou os médicos boquiabertos. As células cancerígenas tinham sumido. Não havia explicação médica. Remissão espontânea, disseram, mas Marisa sabia, aquilo não era sorte. Era Deus respondendo à sua fé teimosa. Hoje, Marisa está na frente dos cultos, segurando o microfone e contando como Deus a tirou do vale da sombra da morte. Seu marido, que antes era cético, agora é obreiro. Os filhos crescem ouvindo que nenhum problema é maior que a fé. Eu entrei naquela igreja arrasada, mas saí de lá com uma promessa, que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, ela diz, com os olhos brilhando. E assim, a Universal segue sendo esse lugar onde as histórias se reescrevem. Não porque as pessoas são perfeitas, muito pelo contrário. É justamente na imperfeição, na dor, no não tenho mais forças, que Deus aparece. Como Marisa gosta de lembrar, milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente sente no peito quando, de repente, a gente entende que não está sozinho. E a cada testemunho, a cada vida restaurada, fica claro, a igreja não é um ponto final. É um recomeço. Um lugar onde Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Basta dar o primeiro passo, mesmo que seja com as pernas trêmulas e o coração partido. Porque ali, entre as 4 paredes, o impossível não é uma palavra proibida. É só o começo de uma nova história. No mesmo dia em que Marisa compartilhava seu testemunho, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto sentava-se no último banco da Universal, com as mãos trêmulas e o olhar perdido. Ele não tinha vindo por fé, veio por desespero. Há 3 anos, uma dívida que parecia pequena se transformou em uma bola de neve que engoliu tudo, o carro, a casa alugada, a dignidade. Os credores não davam trégua, as ameaças pelo telefone eram diárias, e a vergonha o impedia até de olhar nos olhos da esposa e dos 2 filhos pequenos. Deus, se você existe, me mostra algo hoje, ele sussurrou, enquanto o pastor iniciava a pregação sobre a providência divina. Roberto já tinha ouvido falarem de milagres, mas para ele, aquilo era coisa de filme. Até que, no meio da mensagem, o pastor parou de repente,
olhou diretamente para ele e disse: tem alguém aqui que está sendo sufocado por uma dívida que não é sua. Deus está dizendo: hoje eu rompo esse jugo. O coração de Roberto disparou. Como aquele homem podia saber? Ele nunca tinha pisado naquela igreja antes. Mas antes que pudesse questionar, uma mulher ao seu lado, uma desconhecida, colocou a mão em seu ombro e disse: irmão, Deus vai te surpreender. Eu também passei por isso e, quando entreguei nas mãos dele, o impossível aconteceu. Roberto saiu da igreja naquele dia sem sentir nenhuma mudança imediata, mas com uma pequena faísca de esperança. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, o telefone tocou. Era o gerente do banco onde ele tinha uma dívida atrasada há meses. Senhor Roberto, nós revisamos seu caso e há um erro nos cálculos. Sua dívida foi quitada por um seguro que o senhor nem sabia que tinha. Os valores já foram creditados, e seu nome está limpo. Ele quase derrubou a xícara. Não era possível. Mas os comprovantes estavam ali, no e-mail, com data e assinatura. Na mesma hora, ligou para a esposa chorando: amor, Deus fez o que nenhum homem podia fazer. Uma semana depois, Roberto voltava à Universal, dessa vez, não pelo desespero, mas pela gratidão. E foi ali, entre lágrimas e abraços de pessoas que nem conhecia direito, que ele entendeu: o milagre não tinha sido só o dinheiro. Era a paz que agora morava onde antes só havia angústia. Era a família reunida à mesa sem o peso do medo. Era a certeza de que, quando tudo parece perdido, Deus usa até uma palavra no meio de um culto para mudar uma vida. E assim, como Marisa, como tantos outros, Roberto se tornou mais um nome na lista daqueles que podem dizer: eu entrei quebrado, mas saí novo. Porque na Universal, as histórias não terminam com um fim. Elas ganham um e então Deus, e é aí que tudo muda. Naquela mesma noite, enquanto Roberto e Marisa jantavam com os filhos, o celular tocou. Era o gerente do banco, com uma voz que não escondia a surpresa: Roberto, os documentos do empréstimo foram aprovados. Não sei como, mas o sistema liberou o valor integral. E olha só, a taxa de juros caiu pela metade. Roberto segurou o telefone, olhando para Marisa, que já chorava antes mesmo de ouvir a notícia. Não era só o dinheiro, era a mão de Deus mexendo onde nenhum homem podia. Mas o melhor ainda estava por vir. No domingo seguinte, enquanto a família entrava na Universal, um homem se aproximou de Roberto. Era o mesmo pastor que havia orado por ele semanas antes. Deus me falou sobre você ontem no culto, disse ele, colocando a mão no ombro de Roberto. Ele disse que essa é só a primeira bênção. Que tem mais. Muito mais. Roberto sentiu um arrepio. Como o pastor podia saber que, naquela mesma manhã, ele havia recebido uma ligação de um antigo cliente oferecendo um trabalho que pagaria o dobro do que ele ganhava antes? Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A casa que estava prestes a ser perdida ganhou uma reforma não por necessidade, mas por alegria. As contas, que antes sufocavam, agora eram pagas com sobra. E o mais lindo, Roberto e Marisa, que quase se afastaram por causa do desespero, redescobriram o amor. À noite, antes de dormir, eles se pegavam contando as bênçãos, como quem conta estrelas no céu, sempre achando mais uma. Um ano depois, Roberto estava de pé no altar da Universal, dando seu testemunho. Com a voz embargada, ele contava como tinha entrado ali arrasado, com a vida desmoronando, e como Deus havia reconstruído tudo, não só o que estava quebrado, mas dando coisas que ele nem sonhava. Pensava que meu milagre era só o dinheiro, ele dizia, olhando para a multidão. Mas o verdadeiro milagre foi Deus me mostrar que, mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está ali, preparando o caminho. E enquanto as pessoas aplaudiam, uma mulher no fundo da igreja chorava baixinho. Era a mesma que, meses antes, tinha ouvido Roberto chorar no telefone e pensado: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Ela não sabia ainda, mas sua história de milagre estava só começando. Porque na Universal, as lágrimas de dor se transformam em lágrimas de gratidão. E cada impossível vira um eis que tudo se fez possível. Roberto sabia disso agora. E essa certeza, essa fé que nasce quando a gente vê Deus agindo, era o maior tesouro que ele poderia levar para casa. A mulher que chorava no fundo da igreja se chamava Ana. Ela tinha 42 anos e carregava um peso que parecia impossível de tirar das costas. Seu filho, Lucas, de 12 anos, estava há 3 anos sem falar.
Um acidente de carro tinha tirado não só a voz dele, mas também a esperança da família. Médicos, fonoaudiólogos, remédios caros, nada havia funcionado. Ele entende tudo, doutor, mas não sai uma palavra, ela ouvirá tantas vezes que já decorara a frase. E, com o tempo, até as orações tinham ficado sem voz, como se Deus também tivesse se calado. Mas naquela noite, enquanto via Roberto no altar contando como Deus tinha mudado sua vida, algo dentro dela estourou. Não era só inveja do milagre alheio, era uma certeza. Se Deus ouviu aquele homem, vai me ouvir também. Ela apertou o lenço molhado entre os dedos e fez uma promessa: Senhor, se o Senhor devolver a voz do meu filho, eu vou contar para todo mundo. Não vou esconder mais minha dor, vou gritar a tua glória. No dia seguinte, Ana chegou em casa decidida. Pegou Lucas pela mão e disse: Vem, meu filho, hoje a gente vai na Universal de novo. O menino, sempre quieto, apenas assentiu com os olhos. Mas dessa vez, algo era diferente. Quando entraram na igreja, Ana não sentou nos fundos como de costume. Foi direto para a frente, bem perto do altar, como se quisesse que Deus visse bem o rosto do seu filho. O pastor estava pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, que só precisou tocar nas vestes de Jesus para ser curada. A fé não é só acreditar, é agir como se já tivesse recebido, ele disse, e Ana sentiu o coração bater mais forte. Então, sem pensar duas vezes, ela levantou Lucas no colo mesmo ele já sendo grandinho para isso e o colocou bem na frente do pastor. Senhor, esse menino precisa falar. Em nome de Jesus, devolve a voz dele, gritou, com lágrimas escorrendo. A igreja inteira parou. Alguns começaram a orar em voz alta, outros choravam. Lucas, que sempre baixava a cabeça em situações assim, dessa vez olhou fixo para o pastor. E então, um som. Um murmúrio rouco, como se a garganta dele estivesse despertando depois de anos dormindo. Mãe? Foi só isso. Só uma palavra. Mas foi suficiente. Ana caiu de joelhos, ainda segurando o filho. Meu Deus, ela repetia, enquanto Lucas, com os olhos arregalados, tentava novamente: água, eu quero água. A igreja explodiu em glórias. Gente correndo para abraçá-los, outros levantando as mãos para o céu. O pastor pegou o microfone e anunciou: Glória a Deus! Hoje temos mais um milagre aqui. A voz que o diabo roubou, Jesus devolveu. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou. Jornais locais quiseram entrevistar Ana, médicos pediram para examinar Lucas, vizinhos que antes torciam o nariz para a fé dela agora pediam oração. Mas o que mais marcava Ana não eram os olhares de admiração, era o som da voz do filho enchendo a casa novamente. Às vezes, ela acordava de madrugada só para ouvir ele respirando, como se quisesse confirmar que não era um sonho. Uma tarde, enquanto ajudava Lucas com a lição de casa, ela percebeu que ele estava lendo em voz alta, sem gaguejar, sem esforço. Mãe, olha só, ele disse, apontando para um versículo na Bíblia que estava aberta na mesa: clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Ana sorriu, lembrando da noite em que chorara no fundo da igreja. Foi exatamente o que eu fiz, meu filho. E ele respondeu. Agora, toda semana, Ana e Lucas estão na Universal. Não mais escondidos, não mais envergonhados. Eles estão lá na frente, muitas vezes dando testemunhos, contando como Deus transformou o silêncio em canção. E quando novas pessoas chegam à igreja com seus impossíveis, Ana sempre se aproxima, segura suas mãos e diz: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista. Porque aqui, milagre não é história, é rotina. O milagre completo. Anos depois, Lucas não era mais o menino que se escondia atrás das pernas da mãe. Aos 15 anos, subiu ao púlpito pela primeira vez para pregar. Sua voz, antes presa na garganta, agora fluía com uma clareza que emocionava até os mais céticos. Ana, sentada na primeira fileira, viu o pastor entregar-lhe o microfone e soube: aquele era o selo do milagre. Não apenas a gagueira havia desaparecido, Lucas falava com uma unção que só quem foi libertado possui. Ao final da mensagem, um homem na plateia se levantou, chorando: eu também tenho um filho que não consegue falar direito. O senhor acha que Deus pode curá-lo? Lucas sorriu, repetindo as palavras que ouvirá da própria mãe: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só não desista.
A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não vem como trovoada, mas como chuva mansa que molha a terra ressecada. Ana aprendeu que a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá no tempo certo. O silêncio de Lucas não era um castigo, mas um convite para que, na espera, a família descobrisse que a maior cura não estava na fala perfeita, mas no coração que aprendeu a clamar. Deus não tira só o que nos aflige, Ele transforma nossa dor em testemunho, nossa fraqueza em força para abençoar outros. A lição. Milagres não são exceções na vida de quem persevera, são confirmações de que Deus ouve até o suspiro mais fraco. Se hoje você carrega um impossível, lembre-se, a mesma mão que abriu o Mar Vermelho e deu voz a um menino gago está estendida para você. Não é questão de ânsia, Deus vai agir, mas de quando você vai parar de duvidar e começar a agradecer até antes de ver. Porque, no fim, a maior prova de um milagre não é o que mudou fora, mas o que nasceu dentro, uma fé que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que, para Deus, nada é impossível.